Sejam bem-vindas e bem-vindos ao grupo de estudos em fenomenologia da PUC-PR Feno. Avisamos que agora nós temos um canal no YouTube que foi compartilhado lá no WhatsApp e que tem como nome Banquete Fenomenológico, no qual disponibilizaremos nossos encontros. Então, a gente está gravando aqui hoje e a gente vai descarregar no YouTube. Então, isso se deu porque alguns participantes não podiam e não podem participar online, então eles podem ver quando puderem lá no YouTube. Então, depois desse encontro, como eu falei, será gravado, nós colocaremos à disposição lá no canal. Bom, hoje temos a participação ilustre do professor Alexandre Franco de Sá, que está do outro lado do Oceano Atlântico, e atualmente o professor Alexandre é professor auxiliar da Universidade de Coimbra e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase numa perspectiva fenomenológica, dedicando-se essencialmente aos temas de filosofia política, ética, história dos conceitos e teologia política. Sendo que hoje o professor Alexandre abordará o corpo em Heidegger. Então, professor Alexandre, bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado, então, pelo convite para participar neste grupo, no qual eu também... Enfim, é a segunda vez que participo, queria agradecer-vos o convite e felicitar-vos pela organização deste seminário. Bem, eu começo por manifestar, no fundo, aqui uma dificuldade que eu tenho, que o Caio também terá, que é a ideia de que, na verdade, tentar fazer uma sessão de um seminário sobre o corpo em Heidegger será quase tratar de um não-tema, não é? Um não-tema no sentido em que não há propriamente um tratamento vocês, enfim, a última sessão foi sobre a Simone de Beauvoir, Marcial Merleau-Ponty, etc. Portanto, não há uma consideração do tema da corporeidade em Heidegger ao mesmo nível de que há, enfim, na filologia francesa, nesses autores que mencionei. E, portanto, aqui a minha estratégia de tentar aqui fazer uma abordagem a este tema passa aqui por dois momentos. Por um lado, enfim, estávamos dizendo aqui antes da gravação, pronto, mas pela circunstância do dia de hoje ter sido muito corrido e desta semana ter sido uma loucura, eu tive aqui muita dificuldade de ter tempo, de maneira que traduzi muito à pressa, mas aqui uma passagem de uma das Vorlesungen, de uma das lições, das lectures, não é? Do Heidegger, que são muito importantes, que eu suponho que em Portugal não estão traduzidas, mas no Brasil creio que também não. Essa são as últimas lições que ele dá no período de Marburgo, portanto, já depois da publicação do Ser e Tempo, em 1927. O Ser e Tempo, como sabem, foi uma obra que ele preparou, de certa forma, para poder habilitar-se a ser chamado de regresso a Freiburg, de onde ele vinha e de onde Husserl se tinha aposentado. E ele dá, em 1928, portanto, nesse ano, último ano em que ele leciona em Marburgo, umas lições cujo título é um pouco, parece assim um pouco específico, mas no fundo onde ele aproveita para falar sobre muita coisa, nomeadamente sobre a perspectiva que ele tinha de elaboração de um projeto que ele chama Ontologia Fundamental, de que o Ser e Tempo seria uma manifestação, não é? Mas essas últimas lições, o título é Fundamentos Metafísicos da Lógica a partir de Leibniz. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz.
que é o volume 26 das obras completas. E, portanto, aí aparece uma referência no quadro de ele expor um problema que o ocupava na altura bastante, que é a relação entre a ontologia fundamental e uma antropologia filosófica e a abordagem do conceito de Dasein, de ser aí, se quisermos. No quadro dessa relação, depois no ano seguinte, em 1929, ele fará essa abordagem a partir de uma reflexão sobre Kant, sobre a sua interpretação da crítica da razão pura e de uma relação tensional que ele tem sempre com o neocantismo, particularmente com o neocantismo de Cassirer, não é? E em 1929 sai o livro Kant e o Problema da Metafísica, mas em 1928 ele faz estas lições nos quais traça essa relação, e aqui aparecem, sim, considerações interessantes sobre o conceito de Dasein na sua relação com o corpo e particularmente com a sexualidade. E, portanto, do que eu conheço, é a única... O Derrida depois fará algumas considerações sobre este curso, naquele volume A Mão de Heidegger, mas creio que aqui será o ponto onde aparecem mais considerações de Heidegger sobre a questão do corpo e da sexualidade. E foi isso que eu peço, por um lado, desculpa, e por outro lado, que não façam circular o paper, a não ser que eu vos faça aqui uma versão corrigida da tradução que eu distribuí aqui, apenas por uma questão de trabalho, porque realmente o texto, portanto, não seria execuível estar a trabalhá-lo aqui no âmbito deste seminário em alemão, e, portanto, surge aqui uma versão muito tosca, mas em português, do texto. Portanto, eu vou usar esse texto, mas antes deixem-me fazer, e perdoem-me aqueles que estão mais familiarizados com a fenomenologia heideggeriana, deixem-me fazer aqui uma, digamos, uma introdução, antes de irmos à questão da corporeidade, aos fundamentos daquilo que Heidegger traça como projeto de uma ontologia fundamental, precisamente no âmbito da distinção entre a antropologia filosófica, e uma antropologia filosófica exige naturalmente um tratamento da corporeidade, e, portanto, nesse sentido, uma antropologia filosófica, como é, de certa forma, numa perspectiva heideggeriana, toda a filologia francesa, que é toda a filologia francesa é antropológica, não é? Mas a Heidegger não é. E, portanto, Heidegger tenta fazer aqui uma distinção que muitas vezes não é considerada uma distinção fundamental entre antropologia e antropologia filosófica e ontologia fundamental. E era por aí que eu queria começar. Qual é a base para essa distinção? Eu, desde há uns anos para cá, tentando abordar este tema, que é um tema difícil, mas de uma forma mais didática, eu recorro, e é isto que eu vou partilhar convosco. O Caio já me ouviu falar nisto. Nós fizemos um seminário na PUC, não este ano, mas no ano passado, sobre esta questão, ou começámos com esta questão. E, portanto, desculpa, Caio, repetir aquilo, mas parece-me que seria interessante refletirmos, a princípio parece que não tem nada a ver, mas tem, refletirmos aqui sobre a distinção, sobre a ideia kantiana. O Kant, a certa altura, faz a distinção, como sabem, entre juízos determinantes e juízos reflexivos. Terão isso em conta. Na terceira crítica aparece na crítica da faculdade de julgar, aparece a distinção entre juízos determinantes e juízos reflexivos. E eu queria ir por aí. Ou seja, quando nós dizemos X é Y, certo? Isto pensado como um juízo determinante, quer dizer, os homens são mortais, né, é um juízo determinante. O que é que eu faço com um juízo determinante? Eu coloco um determinado
ente, vamos por assim, no grupo que participa da qualidade que é determinada por esse juízo. Quer dizer, os homens são mortais, significa que os homens estão dentro do grupo dos mortais e, portanto, pertencem ao grupo dos mortais. E, portanto, nesse sentido, distinguem-se dos não mortais. Ou seja, no fundo, um juízo determinante é um juízo que procura identificar um determinado sujeito através de uma determinada qualidade ou de um determinado atributo que o determina e, portanto, que o acompanha sempre, que constitui a sua identidade, de alguma forma. Certo? Ora, em Heidegger, esse modo de pensar a partir de juízos determinantes, estou aqui a ver que eu vou ficar no YouTube com o nome de Ana Carolina Brás, mas é a minha esposa, não sou eu, isso acontece. Fecho parênteses. Esse modo de pensar a partir de juízos determinantes é, dir-se para Heidegger, o modo de pensar da metafísica, porque a determinação permite-nos a catalogação dos entes, permite-nos a hierarquização dos entes, permite-nos a diferenciação de um conjunto de entes e permite-nos uma determinada representação do cosmos como constituído por vários entes que são distintos entre si em função das suas qualidades próprias, em função dos seus predicados próprios. Ora, para Heidegger, a ontologia fundamental não funciona através de juízos determinantes. Então, quando eu digo eu sou Dasein, isto não é uma identidade minha. Ou seja, o Dasein, ser aí, portanto, existência, como lhe queiram chamar. Eu vou usar o termo Dasein por uma questão, todos sabemos, é aqui um termo intraduzível, de certa forma. Quando eu digo eu sou Dasein, isso não significa que eu me insiro no grupo daqueles entes que são Dasein e que diferem de outros entes que o não são. O que é que quer dizer então? Vocês estão com uma cara, a Simone pelo menos, e o Bruno fez assim. Interrompam-me se não estiver sendo claro, porque hoje, tendo em conta o dia que foi, corre bastantes riscos de não ser claro. Mas, não, está sendo claro, está sendo claro. O que é que eu quero dizer quando eu digo eu sou Dasein? Não é uma determinação minha. É o que então? Dizer eu sou Dasein significa que um determinado modo de ser, a saber, o Dasein, e então temos de identificar o que é que quer dizer Dasein. Um determinado modo de ser se dá, se mostra fenomenicamente a partir do modo como eu sou, a partir do modo como eu estou sendo. Ou seja, ser Dasein não é uma determinação ôntica minha, mas ser Dasein é um modo de ser, uma maneira de ser. Heidegger chama de Seinsweise, uma maneira de ser, uma modalidade do ser, que o meu próprio estar sendo mostra. O estar sendo é aquilo que podemos chamar a Seienheit minha, ou seja, a minha entidade. Entidade neste sentido, um modo como eu estou sendo. O que quer dizer que eu não sou apenas Dasein, neste sentido, eu não sou determinado como Dasein, eu não pertenço a um grupo ôntico a que eu posso chamar Dasein. Pelo contrário, no modo como eu sou, emergem outras modalidades de ser. Por exemplo, a vida. Eu sou um ser vivo. O facto de eu ser Dasein, ou seja, de eu ser existência, não exclui o facto de eu ser vida. Só que vida é um outro modo de ser diferente de Dasein. Portanto, eu sou 2 em 1, se quiser. Estou a ser claro? Estou sendo claro? Portanto, em eu ser vivente,
podemos dizer assim, aqui esta formulação parece óbvia, parece quase tautológica. Em eu ser vivente, em eu estar vivendo, se mostra ou emerge fenomenicamente o modo de ser da vida, ou a vida como modo de ser. A vida como modo de ser é diferente da existência como modo de ser. Certo? Já lá vamos tentar diferenciar, então, existência e vida. Mas eu sou, ao mesmo tempo, vivente e existente. Não é? Não é pelo facto de eu ser humano, se quisermos, que eu deixo de ser animal, para pôr as coisas desta forma. Certo? Portanto, eu sou, ao mesmo tempo, vivente e existente. Isto tem implicações do ponto de vista antropológico, porque obviamente Heidegger não está interessado em caracterizar o ser humano, ou seja, o Dasein. Muitas vezes nós, quando tratamos de Heidegger, usamos o termo Dasein, ou ser aí, como uma espécie de sinónimo de ser humano. O Dasein é o ser humano. E não é assim, ou seja, usar desta maneira os termos é não compreender o alcance da ontologia fundamental. Certo? Então aqui temos dois modos de ser. Da mesma forma, agora, isso tem. Todos receberam o paper que eu enviei através do Caio, não é? Da mesma forma, nós podemos dizer, reparem, quando eu falo de vida ou de existência, estou a falar de, vamos usar a terminologia filosófica tradicional, do sujeito. Eu sou, como sujeito, existente e vivente, não é? Mas imaginemos que eu estou a falar, entre tudo isto entre aspas, do objeto, das coisas. Como é que são as coisas no mundo? Qual é o modo de ser de uma coisa no mundo? A princípio, as coisas que estão no mundo à minha volta são coisas que, de alguma forma, se relacionam comigo, ou eu me relaciono com elas de alguma maneira. Heidegger chama a isso, cá está, é muito difícil traduzir, é perfeitamente irritante, eu traduzi Heidegger, é irritante para uma pessoa de língua portuguesa traduzir Heidegger, porque fica sempre feio, fica sempre mal. Então no Brasil chama-se isso manualidade, mas em alemão é muito interessante, esta expressão que eu vos pus aqui, Zuhandenheit, ou seja, estar ao alcance da mão, estar à mão, nesse sentido. O que é isso estar à mão? Mais uma vez, não é uma determinação ôntica dos entes. Nenhum ente é determinado como instrumento ou como estar à mão. Não, mas o modo de ser disso a que eu chamo estar ao alcance da mão, estar, ou manualidade, como se traduziu no Brasil, creio que a Márcia Sá Cavalcante traduz como manualidade, é uma maneira de ser, é um modo de ser que os entes que estão comigo no mundo, no seu modo de ser, no seu estar sendo, mostram também. E disso faz parte ainda um quarto modo de ser, que é este ponto 4, aqui, que em alemão eles chamam Vorhandenheit. Ou seja, as coisas que estão presentes, o estar aí, ter uma certa, podemos usar aqui o termo, mas já vemos que estou-me a aproximar aqui do tema, ter uma certa materialidade, uma certa densidade, que faz com que algo esteja presente, não é? Esse modo, isso também é uma modalidade do ser que se mostra no estar sendo dos entes. Quer dizer, ou seja, a presença não no sentido da tradução da Márcia de Sá Cavalcante, certo? Mas a presença, o estar presente das coisas, as coisas estarem presentes, de alguma maneira é a modalidade de ser que é mais evidente. Que é o que por isso os gregos chamaram a isso ousia, não é? A ousia, que nós podemos traduzir como substância, não é? Mas substância já é uma tradução latina desse termo. Ousia é o particípio presente feminino. Isto aqui é para a Simone, pode achar interessante isto. O termo substância é formado, ousia,
pela substantivação do particípio presente feminino do verbo ser, em grego. Feminino, eu não sei porque é que o Aristóteles, que era um misógino, não é? Foi buscar, estou brincando aqui com a Simone, mas foi buscar o termo usa, o particípio presente feminino, e usou para expressar o ser. Aquela equivalência que na metafísica vem formulada, titoon, o que é o ente, é equivalente a tiheusia. O que é tisheusia? O que é a substância? Portanto, resumindo, o modo de ser aqui em Heidegger, este termo Seinsweise é o objeto próprio da ontologia fundamental. É disso que a ontologia fundamental trata. E os entes, ao serem, da forma como são, manifestam vários modos de ser. Eu aqui identifiquei 4, é o suficiente, mas não é exaustivo. Há outros modos de ser que podemos cogitar. Mas aqui identifiquei 4. Dasein, existência, vida, manualidade, no sentido de esse estar à mão, e podemos chamar, já o traduzi, fica sempre mal, portanto a gente vai mudando as traduções. Estar presente, presencialidade. Poderíamos até traduzir como estar aí, jogando aqui com a flexibilidade do português entre ser e estar, não é? Vorhandenheit, ou estar aí, simplesmente. Estar aí presente. E, portanto, isto são modos de ser que se dão no estar sendo doente. E no caso nós, porque é que eles nos dão? Porque nós, e quando digo nós, não é nós homens, nós género humano, nós seres humanos. Não, isso, em Heidegger não há aqui nenhuma, nesse sentido, nenhuma antropologia. Mas quando eu falo em nós mesmos, acedemos a estas modalidades de ser, porque estas modalidades de ser dão-se em nós. Eu sou ao mesmo tempo Dasein, vida, substância, no sentido e estar à mão também. Nós nas nossas relações sociais, se quiserem, nós temos esse caráter instrumental também. Quer dizer, a pessoa a quem vocês vão pedir um café ou de certa forma, não quero aqui estar numa perspectiva, num registro anti-humanístico, mas de certa forma é tratada como um instrumento, tem uma dimensão instrumental, ou seja, esse modo de ser da instrumentalidade emerge também nas pessoas, não apenas nas coisas, não apenas nos instrumentos. Pronto, então, do que se trata em Heidegger, da ontologia fundamental, é traçar aqui através de uma analítica dos entes, e particularmente deste ente que nós mesmos somos, traçar uma ontologia fundamental no sentido de descortinar, distinguir os vários modos de ser que emergem neste estar sendo que nós mesmos somos. Ora, o que é o nosso modo de ser mais próprio? Ou seja, eu disse que eu preparo, todos estes modos de ser perpassam em mim e em qualquer um de vós. Não é? Mas há um, ou seja, o Dasein, que nos é mais próprio. Ou seja, que é mesmo nosso, no sentido, ele usa aqui o termo Eigentlich, no sentido de nossa, é o nosso modo de ser próprio, aquele que é mesmo nosso. E porquê? Porque, porventura, pelo facto de todos os modos de ser passarem por nós compreendemos-los. Ou seja, nós deparamos-nos com o ser. Heidegger fala nisto, esta interpelação do ser. Nós somos relação com o ser.
Nós somos estar sendo relação com o ser sempre de alguma maneira. Isto não é nada de místico, naturalmente. Muitas vezes, mais uma vez, é um problema que se cai nestas formulações. Parece nós somos interpelados pelo ser, parece que se está a fazer alguma descrição mística ou metafísica. Não é nada disso. Nós estamos deparando-nos, no fundo, connosco mesmos. Isto é aquilo que Heidegger diz, ou estabelece, através deste termo, que é o ser para nós pode ser, ou melhor, o ser para nós é sempre de alguma forma ou diferente ou indiferente. Quer dizer, quando nós, diríamos corriqueiramente, existimos sem pensar nisso, isso é uma maneira de ser, ou de estar sendo, esse modo de ser que eu chamo, ou que Heidegger chama de Dasein. Não é? Da mesma forma, como podemos estar sendo isso, de modo a que isso faça diferença, de modo a que isso nos interpele. O ser, porque nós somos existência, o ser pode fazer diferença para nós, ou pode não fazer diferença. Se não houver Dasein, por exemplo, uma pedra, o Dasein não perpassa pela pedra, uma pedra não mostra o modo de ser da existência, e, portanto, o ser não pode ser para a pedra nem diferente nem indiferente. Não é nem diferente nem indiferente. Não há relação entre a pedra e o ser. Para nós, não. Portanto, o que caracteriza o ente que nós mesmos somos é esta relação, é esta interpelação. Se nós quiséssemos expressar isso em metafísica, ou em uma formulação metafísica tradicional, eu poderia dizer o seguinte: para a metafísica tradicional, a primeira das categorias é a substância e a relação é uma categoria segunda. Ou seja, só a substância é que é separada, horiston, como diz Aristóteles. Todas as outras categorias são categorias segundas, no sentido em que apenas têm lugar, ou são apenas atributos da substância, não é? Entre as quais a relação. A relação é uma categoria segunda, porque numa perspectiva metafísica, portanto, tradicional, as substâncias é que têm relações entre si. Portanto, primeiro são substâncias e depois têm relações. Ora, no caso do Dasein, o que caracteriza o Dasein é esta, visto pela perspectiva da metafísica tradicional, poderíamos dizer isto. A ontologia fundamental, a ontologia do Dasein, esta ontologia que parte do Dasein, é uma ontologia que parte da primordialidade da relação face à substância. O Dasein é a sua relação. Ele não tem relação com o ser, ele é relação com o ser. É por isso, aliás, que este termo, Dasein, ser, hífen, aí, expressa já essa articulação. É um aí que se dirige ao ser. Não é? Expressa já esta articulação. Ora, isto foi aqui esta introdução que eu queria fazer e que eu acho que nos permite compreender ou compreender de outra maneira, talvez, esta explanação que ele aqui faz nas lições de 1928, em que vai falar en passant, mas de forma significativa, de corporeidade e de sexualidade do Dasein, de forma que parece estranha, diria eu. Parece estranha quem vem de outro enquadramento teórico. Então, ele fala nestas lições, reparem como ele começa, ele está a fazer aqui um enumerado, e aqui vou ler. Para o ente, que é tema da analítica, não foi escolhido o título homem, ser humano, se quiserem, mensch,
mas um título neutro, que eu, aliás, depois, com esta pressa, tanto traduzi como neutro como neutral. Os alemães põem as duas, põem a mesma forma, portanto, não. Mas, no fundo, o título neutro, ser aí. O título neutro, Dasein. Tá, estou a ler o que está no texto. Então, aqui, o ponto de partida dele é esta neutralidade, é tentar pensar esta neutralidade. Reparem, o neutro aqui é, a princípio, entendido quase de uma forma, podemos dizer, gramatical, ou de reflexão filosófica sobre a gramática. Dasein é um infinitivo verbal, como sabem. Não é? Aliás, é muito interessante que, por exemplo, às vezes as traduções, por exemplo, de Heidegger para inglês, eu francamente não compreendo como é que é possível traduzir Heidegger para uma língua que não consegue substantivar o infinitivo verbal, quer dizer, é uma coisa assim meio contraditória. Mas independentemente disso, portanto, o que está aqui em causa é uma certa neutralidade e, portanto, ele está a dizer, não, eu não estou a falar do homem, não é? Do ser humano, eu escolhi não a palavra ser humano, mas escolhi a palavra Dasein para aqui enquadrar esta minha abordagem. E porquê? Precisamente porque se trata de pensar, como ele diz, uma neutralidade. Mas é uma neutralidade que tem uma característica. Ela não é uma neutralidade que configura uma espécie de abstração. O Dasein não está num plano abstrato anterior ao plano da facticidade, que é o outro elemento que ele vai aqui introduzir, e que, portanto, poderia ser como que circunscrito ou tematizado a partir de uma análise prévia à análise precisamente o termo que eu estava a usar, a análise da facticidade. Não. Esta neutralidade tem a característica de só se dar, só ocorrer na própria facticidade do Dasein. E, portanto, desta neutralidade faz parte a força, podemos dizer, usando aqui um picanço semântico, a força da vida fáctica. Só há Dasein no fáctico. E daqui Heidegger retira a possibilidade de falar en passant de corporeidade. Aqui é que entra a corporeidade. Ou seja, porque a neutralidade do Dasein é a força da facticidade, por isso, e não por qualquer outra coisa, por isso, o Dasein é sempre leiblich, ou seja, o Dasein é sempre corpóreo. Aqui não aparece a distinção, Heidegger não faz a distinção que vai ser importante em outros contextos entre Leib e Körper, portanto, corpo vivo e corpo, e não o faz porquê? Porque para Heidegger isso não está em causa, isso não é problema. Quer dizer, a ideia da distinção entre o corps vivant, não é? Que depois, naturalmente, aqui vai ser muito importante para uma fenomenologia que parte dele, a fenomenologia do corpo vivo, ou do corpo próprio. E a sua distinção em relação ao Körper, para Heidegger, não está em causa, porque toda a corporeidade é pensada como sendo um resultado desta característica da neutralidade do Dasein. Portanto, o Dasein não é um neutro, mas é um neutro não no sentido
de ser algo abstrato em relação à sua facticidade, mas passa-se exatamente o contrário. Na neutralidade do Dasein está contida a força do fáctico. E a força do fáctico, que traduz o Dasein sempre como um Dasein corpóreo, não é? Traduz precisamente essa força do fáctico, que se traduz nessa corporeidade do Dasein. Essa força do fáctico faz parte dessa mesma neutralidade. E então, desta corporeidade, ou a esta corporeidade, por o Dasein estar sempre lançado, digamos, nessa facticidade que o torna corpóreo, daqui decorre uma outra característica. E do que eu conheço nestas lições e dos textos de Heidegger, é a única vez que Heidegger fala de sexualidade ou de diferença sexual. Ele diz, por desta corporeidade faz parte o Dasein estar disperso, estar dividido, estar quebrado numa determinada sexualidade. Isto é, no fundo, o que ele diz neste ponto 2. Vou lê-lo. A peculiar neutralidade deste título, deste nome, Dasein, ser aí, é essencial porque a interpretação deste ente tem de ser levada a cabo antes de toda a concreção fásica. Naturalmente. Portanto, ele está a tratar do Dasein como neutro, portanto, como força do fáctico. E essa força do fáctico ainda não é a facticidade. E depois acrescenta, esta neutralidade diz também que o ser aí, que o Dasein, não é nenhum dos dois sexos. Mas esta assexualidade não é a indiferenciação de um nulo vazio, a negatividade fraca de um nada ôntico indiferenciado. O Dasein, na sua neutralidade, não é indiferenciadamente ninguém ou qualquer um, mas é a positividade originária e a potência da essência. Ou seja, no fundo, o Dasein não é sexuado, mas ele é a força da sexualidade humana, se quiser. A força da sexualidade fáctica do existente. Quer dizer, não é possível pensar o Dasein, se quisermos, sem corporeidade e sem sexualidade. Embora esta sexualidade não seja abordada de uma perspectiva, podemos dizer, materialista. Ou seja, ela não é originária. O Dasein não é originariamente sexuado. É neutro. Mas nesta neutralidade do Dasein está encerrada ou está albergada, eu já vou dizer aqui o albergue, ou digo agora, aqui um parênteses. O Heidegger usa muito em alemão o termo Bergen. Bergen quer dizer esconder, ou envolver, encerrar. E é uma coisa interessante, porque nós temos no português uma sobrevivência desse termo germânico, que é albergue, precisamente, aquilo que encerra, que alberga, não é? Por isso é que eu estava a usar o termo albergue. Então, a neutralidade do Dasein alberga esta corporeidade e, portanto, esta sexualidade, este estar dividido. Agora, como é que se dá esse albergue? Ou seja, como é que é possível pensarmos aqui
esta relação entre a neutralidade do Dasein e a sua concreção fáctica numa corporeidade e, portanto, numa sexualidade. Eu diria que surge aqui um termo, o termo aparece neste texto, mas aparece em outros contextos. É um termo sutil, muitas vezes não se, mas que aparece algumas vezes, como digo, no texto heideggeriano, e é curioso, se nós repararmos nisso, ele sublinha sempre o termo. Ou seja, o termo aparece sempre em itálico, que é o termo alemão Zerstreuung. Zerstreuung quer dizer dispersão. Dispersão. Ou seja, essa relação entre a neutralidade do Dasein e a sua concretização fáctica numa existência que é sempre corpórea e sexuada, esta articulação é feita por Heidegger, pelo recurso a este termo Zerstreuung, que vocês encontram aqui no paper que eu vos dei. Eu escrevo aí. Isso no ponto 6, antes de ir aqui, ó. No ponto 6, ele atualiza, ele vai buscar precisamente esse termo, e não é por acaso que o vai fazer. Deixem-me ler aqui o ponto 6 e depois já comentamos. Ele diz o seguinte: o ser aí, em geral, encerra, alberga, se quiserem, este Bergen, encerra a possibilidade interior para a dispersão fáctica na corporeidade e, com isso, na sexualidade. A neutralidade metafísica do homem, mais interiormente isolada enquanto ser aí, não é o vazio abstraído do ôntico, ou seja, ele não está num plano hierarquicamente superior, anterior. Não, ele não. O Dasein nunca existe aquém do ôntico. Ou seja, um plano onde não é uma coisa nem outra, mas é o propriamente concreto da origem, o ainda não de um fáctico estar disperso. É este Zerstreuheit, este estar disperso. O ser aí é, enquanto ser aí fáctico, sempre outras coisas, sempre entre outras coisas, e aqui surge um termo análogo a Zerstreuung, que é o termo Zersplitterung, estilhaçado, ele está partido, está estilhaçado num corpo. E juntamente com isso, entre outras coisas, sempre dividido numa determinada sexualidade. E depois ele acrescenta, estilhaçado, dividido. Não se esqueçam que isto são lições, portanto, nas lições muitas vezes não há, obviamente ele depois revia o texto, mas estas lições, por mais editadas que sejam, são lições, não são livros, não é? Estilhaçado, dividido, isso soa a princípio negativo, tal como dispersão, Zerstreuung. A estes conceitos negativos associa-se logo, se tomarmos onticamente, o momento do desvalor, o momento significativo do desvalor. Por outras palavras, da essência do ser aí faz já parte, segundo o seu conceito metafisicamente neutro, um dispersar, um Streuung, um dispersar originário, que numa perspectiva muito determinada é a dispersão. Ou seja, portanto, no fundo, poderíamos dizer assim, para Heidegger, qual é a relação entre dispersão e corporeidade? Não é uma relação que parte da corporeidade para chegar à dispersão. Ele não diz, nós somos dispersos no mundo, estamos lançados no mundo porque somos corpóreos. Mas passa-se exatamente o contrário. Nós somos constitutivamente dispersão, ou seja, relação que no fundo está dispersa com o mundo, e por causa disso somos corpóreos. Ou seja, a corporeidade não é originária, e isso é que faz aqui a fenomenologia do Heidegger ir numa linha muito diferente de outras abordagens do corpo.
o corpo ou a corporeidade é uma consequência, podemos dizer assim, da dispersão. É uma manifestação fenomenológica da dispersão dessa desertreio, enquanto, podemos dizer, característica constitutiva do modo de ser do Dasein. Isso é curioso. Ou seja, por isso é que eu estou a dizer que aqui a minha dificuldade e a do Caio se manifesta. Portanto, não há corpo, no sentido em que nós estamos aqui a tratar num seminário em que estamos a falar do corpo. Em Heidegger, o corpo é uma tradução, uma manifestação, uma visibilização de um modo de ser cuja constituição é esta dispersão, é esta relação dispersa, aberta. Por isso é corpóreo. Isso é uma perspectiva interessante. Claro, aqui o termo não aparece, mas há um outro termo, para aqueles que conhecem Heidegger, muito, muito conhecido, que é e que Heidegger vai usar e abusar no Ser e Tempo, que é o termo Geworfenheit, ou seja, estar lançado. Ou, eu acho que há uma expressão, porque Geworfenheit é feita a partir do particípio passado do verbo lançar, werfen, lançar, e há uma expressão no português do Brasil que infelizmente não funciona no português de Portugal, mas que eu acho que é fabulosa para traduzir Geworfenheit, que é estar julgado. Estar julgado. Julgar, werfen no sentido de julgar os dados, não é? E então esta dispersão é aquele movimento que Heidegger no Ser e Tempo, para aqueles que estão familiarizados com a filosofia heideggeriana aqui, é esse movimento que Heidegger no Ser e Tempo traduz por Geworfenheit, estar julgado. Estar julgado, reparem, não apenas no sentido de estar lançado, mas até naquele sentido mais metafórico, creio, no português do Brasil, estar julgado no sentido de estar assim de qualquer forma, não é? O cara está um pouco julgado, não é assim que se diz? Estar julgado no sentido de estar aí disperso, precisamente. Ou seja, essa dispersão, esse estar julgado é aquilo de onde resulta a corporeidade e a sexualidade. E isto parece-me que é o elemento que mais caracteriza a abordagem aqui do Heidegger deste tema. No ponto 9, no último excerto que eu vos traduzi, ele enfatiza precisamente essa dimensão. O que lhe interessa a ele, à sua análise, à sua analítica do Dasein, até para distinguir aquilo que seria uma abordagem antropológica do Dasein de uma abordagem ontológica, é precisamente enfatizar que a corporeidade e a sexualidade são derivadas justamente da especificidade ontológica do Dasein como ser disperso, como ser julgado. Esse elemento aqui parece-me central. Podemos lê-lo para terminar, quer dizer, ele diz a dispersão essencialmente lançada, aqui aparece o termo, precisamente, essencialmente lançada, Geworfen, do Dasein, ainda inteiramente compreendido de forma neutra, anuncia-se, entre outras coisas, em que o ser aí é ser com o ser aí. Aqui este elemento aqui é muito importante, mas já o enfatizei também. A relação, quando eu digo que o Dasein é constitutiva e originariamente relacional, esta relação não é apenas uma relação com o mundo, mas envolve naturalmente uma estrutura a que ele chama Mitsein, ou seja, ser com outros Dasein. Ou seja, ele quando fala de Dasein não fala no indivíduo. Nós temos naturalmente, até
como ele, usando aqui uma citação do Heidegger, nós falamos com a linguagem da metafísica, portanto, naturalmente, nós falamos, há um Dasein, o outro Dasein, o Dasein relaciona-se com o outro Dasein. Não é isso. Dasein não é a designação de um indivíduo. Dasein é a designação de uma estrutura relacional, ou de uma estrutura da qual a relação faz parte. E é isto que ele chama este ser com. Por isso, Dasein é mit Dasein, é ser aí com. E, portanto, ele diz, ele enfatiza isto, ele não é, portanto, a partir de uma espécie de ser gregário que caracterizaria a espécie humana que nós somos relação, não. O originário é esta dimensão relacional, esta dimensão de dispersão, esta dimensão de estar lançado. Aqui, como digo, os termos estar jogado, não é? Esta lançadidade, este estar lançado, este estar disperso. Como ele diz. Por isso é que ele termina no passo que eu traduzi, diz ele, mas este caráter fundamental metafísico do ser aí nunca se pode derivar, portanto, este ser-relação, não é? Nunca pode ser derivado da organização da espécie, ou seja, da vida uns com os outros. Passa-se o contrário, mas são a corporeidade e a sexualidade fácticas que se explicam apenas na medida em que o ser com de um ser aí fáctico possa ser empurrado nesta dimensão fáctica. Portanto, a corporeidade e a sexualidade são explicadas pela neutralidade e por essa característica da neutralidade, que é uma neutralidade sempre dispersa, sempre separada, sempre dividida, sempre relacional. Pronto, eu encerrava aqui, deixo ao Caio aqui alguns comentários. E mais uma vez, pedindo-vos desculpa pelo caráter um pouco disperso desta apresentação, mas foi o que foi possível fazer hoje. Obrigado, Alexandre. Eu comentei com a Simone que a gente estava preparando o programa do grupo de estudos esse ano, a temática do corpo. Ela falou, você pode falar do corpo em Heidegger? Eu falei, cara, como é que eu falo de um negócio que não tem na filosofia do cara, né? Mas a gente dá um jeito, né? A gente dá uma resolvida e foi bem bacana, assim, Alexandre, até você ter aceitado o convite, assim, meio em cima da hora, porque a ideia, essa fala do Heidegger estava para novembro, né? E eu tinha empurrado a bucha pro Elad, inclusive. Né? Mas eu acabei até achando, eu não sei se eu vou conseguir fazer tanta similaridade assim, porque eu acabei achando algumas coisas nos seminários de Zolikon sobre corporeidade, mas são um pouco diferentes assim do que você apresentou. Então eu não vou também tentar expor muita coisa para não confundir muito esse tema que é quase inexistente, né? É quase um nada. Mas quando você falou ali da questão da corporeidade, que ela não é, ela é sempre uma questão relacional, né? Do critério ali do Dasein. E aqui eu achei interessante, estava folhando, até fiz umas marcações aqui no seminário de Zolikon, que o corpo ele não é exatamente uma definição determinada e fechada como aquilo que a gente entende, né, biologicamente, ou como a gente vê dessa forma, ou como os outros aspectos da fenomenologia enxergam o corpo. Mas ele põe aqui que o corpo ele é admitido no Dasein, né? É como se fosse uma característica, um caráter, digamos, de um modo da existência, né? Do modo do ser. Então, e ele faz essa questão do corpo admitido no Dasein, porque como a gente é, de um modo mais fundamental, ser no mundo, não tem como ter essa relação no mundo também, a relação com, né? A relação do ser aí, e do mito Dasein, sem ser o ser no mundo, né? E para ter essa relação com o mundo, com os outros entes, você tem que ter um corpo admitido, tem que ter essa corporeidade do Dasein, né? Então não é o corpo não é uma estrutura mecânica, né? Uhum. Biológica, mas ele é algo admitido
no Dasein, né? Ele aparece como uma digamos assim, como se fosse uma característica do Dasein, né? Enquanto um ser no mundo, pelo menos, não sei se daria para entender dessa forma. Era uma pergunta. Porque ele coloca aqui como, né? Ele põe assim que o corpo vivo, né? Enquanto ser humano e ser no mundo é admitido no Dasein. Sim. Não, perfeito. A questão é toda ela, e eu acho que o que ele diz no seminário Zolikon não se. Quer dizer, os seminários Zolikon têm outro contexto, não é? Quer dizer, ele está ali o mais próximo possível de uma antropologia. Uhum. Agora, o que é importante para ele, creio eu, mesmo nos seminários Zolikon, é traçar sempre essa barreira sobre o que ele está. Ele não está tratando de uma antropologia. E, portanto, o corpo não pode ser senão expressão do ser ou do modo de ser do Dasein. Esse modo de ser é essa expressão, é essa relação. Claro, a que se pode chamar também, depois há vários termos que podem ser convocados, o Innerweltsein, portanto, o ser no mundo. Não é? Isso. O ser no mundo, atenção, porque é que eu não escolhi aqui ser no mundo? E está perfeito, é essa relação, ele está sempre tentando, quer dizer, esta quase obsessividade do Heidegger por tentar encontrar palavras novas, não é? Quer dizer, por fazer neologismos sobre neologismos, e muitas vezes eu estou dizendo que em português fica sempre mal, mas também é verdade, por exemplo, no Ser e Tempo e em outros textos, um alemão native speaker, não é? Fica irritado, porque é uma língua nova, não é? Quer dizer, é quase uma língua nova. Portanto, para nós, leitores não nativos do alemão, para nós aquilo faz sentido, mas para um native speaker é agressivo, não é? Muitas vezes é agressivo, estranho e muito criativo ao mesmo tempo. Portanto, mas, portanto, para não me desviar aqui do tema, o Innerweltsein, ser no mundo, atenção, o que é que ele quer dizer? Quer dizer, não, nós não estamos, expressões de Heidegger que me vem à memória, nós não estamos no mundo, ou nós não somos ser no mundo. Este ser no mundo que nós somos, não estamos no mundo como a roupa está no armário, ou como a água está dentro do copo, mas ser no mundo é ser já sempre relação, não é? E, portanto, e que tipo de relação? Como é que se pode caracterizar essa relação? É estar sendo sempre já de algum jeito. Está sempre sendo já de algum modo. E então, para isso, ou disso, ou eu disse, para isso é preciso. Não, não é para isso é preciso. Isso manifesta-se na corporeidade. A corporeidade é isso. É esse jeito de ser. Esse modo de ser. Não é? Nós não precisamos de um corpo para sermos no mundo. Não precisamos do corpo para nos relacionarmos com os outros. Não é? Quer dizer, como se nós precisamos de nos relacionarmos, precisamos de falar, portanto temos de ter um aparelho vocal, precisamos de... Não, isso é antropologia. Esse registro de compreensão dessa relação é antropológico. Heidegger não diz isso, não é por causa de nos relacionarmos com o mundo que nós temos um corpo. Não. Nós termos relação é já ter corpo. Nós somos já corpóreos nesse sentido. E isso é, aliás, depois há outro tema que se cruza com este, que é a questão da finitude. A finitude, não é? Ser finito não é uma negação de não ser finito, não é? Quer dizer, não, ser finito não é a característica que seres corpóreos têm por um dia irmos morrer, e portanto não somos finitos, não estamos cá para sempre, não é? Não é essa a dimensão. A finitude
é a expressão do nosso modo de ser. Aliás, eu traduzi o Kant e o problema da metafísica, portanto tenho às vezes essas frases na memória. Uma frase que é uma frase terrível, é uma frase que eu acho que é do Kant e o problema da metafísica, em que ele diz: mais originário, agora, mais originário que o Dasein é a finitude nele. Ou seja, não é? Portanto, a finitude é aquilo que é mais originário. Mas é mais originário não é o facto de termos um corpo e, portanto, termos morrer. Não. É porque, dito desta maneira, se quisermos fazer esta relação, nós não somos finitos porque temos um corpo. Nós temos um corpo porque somos constitutivamente finitos. E porque temos, como somos constitutivamente finitos, a expressão dessa constituição finita que somos, não é que temos, é que somos, é a corporeidade. E a sexualidade que vem, o estar disperso o estar sempre separado, o estar sempre quebrado, tudo isso são termos que podem traduzir essa ser splitrung, esse estar estilhaçado, cindido, tudo isto são expressões. Nós já somos sempre cindidos, não é? É uma visão muito diferente. Portanto, eu toda a razão, ok. A Simone levantou aqui a mão. Sim, professor. Posso fazer uma questão? Uma questão não, na verdade eu quero ver se eu compreendi exatamente aí o que se trata o corpo. Então, eu coloquei umas anotações aqui, eu coloquei assim, o corpo nunca é algo, mas sempre uma possibilidade de abertura para o mundo. Ser masculino ou feminino, por sua vez, não diz respeito ao sexo no qual se nasce, mas ao modo como o corpo próprio é sentido e significado. Ou seja, algo como corporar. Assim sendo, não podemos, acredito, nos reduzir, em Heidegger, numa corporeidade material, física. Cada um no mundo, então, cada existência se mundaniza o seu corpo. Então, algo que eu penso que é muito interessante, pois abre para as diferentes singularidades não mais determinadas pelo sexo. Na relação mesmo, já, né, que não é determinante, na relação mesmo que se abre para o sentido e o significado dessa relação comum com esse corpo que eu existo. É isso, professor? Sim, não. Sim, no sentido em que há como há essa não originalidade, portanto, o corpo não é, e portanto, sim, digamos, essa dimensão material, determinante, e portanto ele é expressão do caráter disperso da existência. Portanto, como ele não tem este caráter determinante, então ele é. Então, sim. Mas, por outro lado, não, no sentido que Heidegger não se coloca, por exemplo, sei lá, aquela frase do Deleuze, por exemplo, há tantos sexos quanto indivíduos, não é? Quer dizer, há tantos, ou a relação com a escolha no sentido, eu determino-me, eu sou o que eu... Não, isso para Heidegger, a divisão é sempre uma divisão dicotómica e, portanto, não há esse estar cindido, não me abre a possibilidade de me determinar a mim mesmo, não é? Não se trata de me escolher e de me assumir assumir como determinante de mim mesmo. Não, é o estar lançado sempre numa determinada corporeidade que é a expressão, como disse, dessa dispersão. Mas não depende de mim, não é a dimensão da escolha, não se encontra aqui em Heidegger.
A ideia dele é que essa neutralidade do Dasein está sempre dada numa facticidade dispersa. E, portanto, está sempre... E daí a cisão. Não sei se foi claro, portanto, não... E o Erickson também tinha aqui. Isso. Levantada a mão. Erickson? Não, Ah, tudo bem. Não, primeiro, obrigado aí, Alexandre, pela fala, muito boa, viu? Gostei bastante e tal, acho que você fez um belo percurso ali sobre os 4 modos, né, de ser que nós estamos, que são próprios da ontologia fundamental heideggeriana, né, da Wein, a vida, a manualidade, estar presente, né, a presencialidade, estar aí e tal. Achei que ficou muito bem disposto, assim, muito bem colocado. Né? Uma questão importante, assim, é que o próprio conceito, quando você usou de manualidade, ele, de uma certa maneira, fornece vamos dizer assim, um certo lugar semântico para interpretar a noção de corpo-objeto, sabe? Acho interessante isso. Achei que né? Os exemplos que você deu ali, então, eu achei que é um pouco... E mostrando que essas relações, elas não são necessariamente estanques, no sentido de que né, o nosso modo de estar no mundo é necessariamente como design, é como vida, é como existência, é como presença, é como manualidade, né? Então, que é uma maneira que eu tenho de pensar. Então, achei muito bom mesmo, acho que dá para... Nesse sentido, mostra, na minha leitura, um pouco, como a filologia francesa vai ler o Heidegger, né? E daí, no final, quando você vai percorrendo, né? E você, qual que é o sentido próprio do Dasein, né? Por que nós nos compreendemos, que nós nos compreendemos como relação direta com o ser, né? Que é isso que é o Dasein, é isso que talvez que apareça, né? Então, que nós somos sempre parte de uma relação e a relação é a primordialidade, né? Então, de todo o processo, a relação é a primordialidade, né? A Simone lembrar muito quando a gente discute toda a teoria, toda a tese sartreana sobre as relações sobre corporeidade, sobre relação do para si, do em si e tal, né? Tudo começa pela relação, né? A própria relação é que determina o para si, o em si, a relação ela é a condição primordial. E é o que o Merleau-Ponty, de uma certa maneira, vai fazer de uma transição da fenomenologia da percepção para o visível e invisível. Porque o problema da percepção, a má ambiguidade da percepção, é o fato de que ela não toma a relação como primordial, mas ela toma justamente o papel constituinte da percepção. Então, eu achei, assim, quando você foi falando, e daí você vai lá no final, falando da questão do infinitivo verbal, eu acho isso mesmo, né? A ideia de estar no mundo tal, e pensando a facticidade, né? E a facticidade como, você falar, está lançado, a gente lembra, largado, né? Jogado no mundo, né? Numa relação que é prévia, né? Que ela não cabe do ponto de vista que ela é sobretudo relacional, né? Nesse sentido que então, e nesse sentido que ela é sempre corpórea, né? E a noção de dispersão, que no final caminha para isso, essa facticidade, ela é sobretudo corpórea, mas é uma corporeidade que ela se caracteriza por ser dispersa, né? E eu acho que isso ajuda muito a compreender a noção de carne, no final do último Merleau-Ponty. Pode ser uma boa leitura
para compreender justamente porque tudo parte do princípio do primeiro raciocínio que você falou, que isso não cabe na ideia dos juízos determinantes. Então, assim, gostei muito, assim, achei que consegui ver uma relação muito boa do modo, talvez forçando, talvez a barra aqui do meu lado, também, mas do modo como os franceses, como isso está no substrato, sabe, da filosofia corporeidade francesa, de uma tentativa de uma ontologia da carne, e é justamente a passagem do, né, dessa ideia de estar largado, disperso no mundo, e é justamente assim um logos em diatéticos, né, que não tem um nome, não tem nada, né, que não é impronunciável, né, que é justamente isso que está largado. Então, obrigado pela fala aí. Eu concordo muito contigo. Eu também estava acho que foste mesmo ao ponto. Acho que é mesmo isso. Depois a questão da haveria mais. Podemos fazer depois outra sessão sobre isso, se for o caso, sobre a relação disto com o conceito de vida, não é? Aqui a vida é muito, muito, muito interessante, porque também não é tal, enfim, há mais material, digamos, sobre o conceito de vida do que propriamente sobre o conceito de corpo e de sexualidade. Então, quer dizer, a sexualidade é isto, não é? Mas no conceito de vida é muito curioso os termos que ele vai usando para caracterizar a vida como modo de ser, que tem justamente mais uma vez a ver com essa questão do obviamente que a vida é a relação, mas uma relação no qual literalmente vivem à custa uns dos outros, não é? Portanto, nesse sentido, está-se ele tem uma tese, Alexandre, na estrutura do comportamento, que é o momento que o meu locomotivo lê bastante o Heidegger. É bem interessante, ele vai falar sobre as 3 estruturas, as 3 formas de vida. As formas amovíveis, as formas sincréticas e as formas simbólicas. E eu posso pensar, assim, vamos dizer assim, essas 3 formas de vida numa relação, sempre numa perspectiva relacional. A grande questão é que as formas sincréticas, que são as... Estás sem som, perdeste o som. Uma forma sincrética, uma estrela do mar, né? Ela tem uma relação com o meio ambiente que, se eu mudar o pH da água, ela morre, mas é tudo por uma questão de relação, né? A integração dela com o meio, daí você vai talvez para a última forma de vida, que é aquela que se caracteriza a relação mesmo humana, né? Que ele vai chamar de forma simbólica, tem uma relação com o trabalho e tal, e que, de uma certa maneira, a gente nunca se liberta da relação, porque nós estamos enredados nela, mas é sempre o aspecto relacional que determina o meu grau de liberdade no mundo. Exatamente. Exatamente. E o que eu ia dizer também é que eu sempre achei muita graça a esse termo que ele vai usar. O Agamben menciona isso, acho que no Aberto, que é, já agora, não tem nada a ver mesmo, mas quando ele fala de vida, não é? Há o termo, há um verbo alemão que é nehmen. Nehmen é simplesmente o tomar, agarrar, não é? Mas, mais uma vez, desculpem estas coisinhas com o alemão, mas eu acho que é muito, para o Heidegger faz muito, muito sentido. Ele converte isso, substantiva, mais uma vez, o particípio passado, e então vira o termo Benommen. Benommenheit. Só que Benommenheit, no alemão corriqueiro, no alemão, é assim, tomar todas, não é? Aquele cara que está embriagado, é Benommenheit, é aquele estado de relação onde já se está em fusão com a vida, com os outros, o enebriamento, não é? Então é muito, muito interessante
Acho mais uma vez, essa relação, é um tipo de relação que é justamente o termo que ele vai usar para descrever a vida. Ou seja, o tipo de relação que é a vida, um vivente, não é? Depois nós dizemos, é o animal. Não, não é o animal, ok, é o animal, mas é precisamente o ser isso, o ser esse intercâmbio, essa relação, essa... E você, né, e isso é muito interessante, né, porque eu imediatamente lembrei do trabalho do Saussure, né, sobre a linguagem. Quer dizer, os signos isolados nada significam. Eles sempre significam na relação de um signo com o outro. Né? A noção de, você falou do Derrida, a noção de diferença, ela é, sobretudo, uma relação. Sim. Exatamente. Então, como essa noção que nesse curso de 28, ela se desdobra numa teoria da linguagem, numa ontologia. Perfeitamente. E, aliás, para o Derrida é muito importante esse curso de 28. O Derrida dedica-lhe bastante atenção. Não é por acaso. Não, é perfeito. Exatamente. O Bruno também levantou aqui a mão. Não, eu só queria contribuir também com o debate. E também tem a questão, os termos de essência e EK, que também é uma relação, parte da noção de relação, que eu acho que talvez seja interessante, que é também o Merleau-Ponty evidencia. Só isso. Exatamente. Opa, perdão, eu levantei muito de novo. Perfeito. Bem legal, viu? Acho que foi uma bela discussão. Tá gravado aqui, depois a gente vai colocar nas redes sociais, viu, Caio? A Ana Carolina, né? A Ana Carolina vai fazer bastante sucesso aí. Nossa. Tem um canal do YouTube chamado Banquete Fenomenológico, né, Simone? Aqui, e a gente vai abrir o banquete com uma discussão sobre toda a questão relacional que fundamenta a nossa existência, o nosso modo de estar no mundo, de ser com os outros. Exatamente. E que é justamente o que inaugura está lá no banquete. Né? O banquete é uma perspectiva totalmente relacional. Então, Exatamente. Traz hoje nisso. Simone, a palavra é sua agora para você fazer isso. Eu? Lógico. Você e o Bruno que dão as cartas, né? A gente só obedece. Sim. Antes fosse, né? Que eu mandasse tudo. A gente só comprou a passagem do passeio, só vocês que estão pilotando o vagão aí. Nossa, não confie tanto assim nessa pilotagem. Mas, assim, o que eu tenho para falar, né, fora a minha dúvida, né, você tinha que ter compreendido, né, sobre o corpo que o professor falou, daí eu compreendi. E, na verdade, eu acho que talvez a gente possa encerrar, se ninguém tiver outra questão, né? Mesmo porque o professor Alexandre está lá já de madrugada, no outro lado do planeta. Vamos sim, e viu, Simone, deixar o convite, né? Daqui a 15 dias, tem o professor Federico. Né? Não. Então, semana que vem, eu vou encerrar aqui, daí eu vou deixar a data e o que vai acontecer. Então, eu gostaria de agradecer profundamente a disponibilidade do professor Alexandre, pela fala clara, porque geralmente quando a gente escuta Heidegger, a gente fica com muita dificuldade, mas o professor foi bem claro. E também quero agradecer a presença de todos e todas, e deixar o aviso que nosso próximo encontro será no dia 27/9, com a doutoranda da PUC-PR, Janaína, e ela vai apresentar um assunto muito interessante, que vai apresentar o corpo a parte no Ubuntu. Estou louca para ver isso. Achei um assunto bem interessante. Então, a gente espera vocês lá, daqui 2 semanas, e vamos conhecer aí o Ubuntu do corpo. Eu acho que foi uma antecipação. Você vai ver que a noção de Ubuntu do corpo é toda relacional. A base Vocês combinaram, né, professor? Foi só um preâmbulo hoje. Entendi. Ezequiel, mandar um abraço para você aí, tudo de bom. Não te vi depois que você foi. Sucesso. O Ezequiel tá do teu lado aí, Alexandre. Tá nas beiradas aí da Europa. Aonde? Então, gente, muito obrigada. Desculpa. Pode falar, Ezequiel. Não, é que o professor perguntou, estou em Torino. Está em Torino?
Uhum. Ah, que bem. Muito bem. Então tá, gente. Podemos. Então, gente, ó, eu vou me despedir aqui também, tá? Obrigado, Alexandre. Muito Obrigado. obrigado pelo convite. Então, até dia 27 aqui. Tá. Obrigada e bom final de semana para vocês. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Obrigado pela fala, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Então, Valeu, meu caro. obrigado. Valeu. Eu agora ainda não tenho de ver se já houve respostas em relação. Desculpa aquilo de Não, dia tá tudo 13. certo. A resposta da banca, todo mundo concordou. Ah, é? Ah, ok. Tranquilo. Tá Não vamos certo. estressar por isso, tá? Tá bom. Eu vou sair com o Marcos agora, o bicho tá doido. Vai lá. Dá um abraço ao Marcos. Tchau. 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 Um beijinho à Cris.